Estamos defronte do Instituto de Olhos Freitas. Dentro de poucos instantes, vocês ouvirão a nossa entrevista com a doutora Mônica Freitas e que certamente vocês vão obter grandes resultados. Até já! Hoje, de uma forma especial, estamos nas dependências do Instituto de Olhos Freitas, aqui no Rio Vermelho. Uma acolhida muito simpática aqui da nossa doutora Mônica Freitas, que nos recepcionou com todo esse carinho e que nós de pronto já estamos agradecendo, doutora, pela sua bondade de nos acolher. Nós queríamos exatamente sentir algumas coisas que são necessárias para podermos ter uma orientação para o nosso povo na parte, digamos assim, da oftalmologia. E como tal, essa orientação é muito propícia para que todos tenham uma visão sadia. E é nesse contexto que nós vamos trocar algumas ideias. Inicialmente, além de oftalmologista, é a fundadora desse instituto e é a diretora superintendente. Portanto, nós estamos muito bem acompanhados. A minha primeira pergunta que eu gostaria de fazer era como surgiu essa ideia do instituto? Para mim é um grande prazer estar aqui com o Dr. Luiz Moreira, um grande médico, um grande cirurgião, amigo já conhecido, e fiquei muito feliz de recebê-lo aqui na nossa casa, no Instituto de Olhos. Na verdade, Dr. Luiz, o Instituto de Olhos surgiu da parceria muito próxima do Dr. Marcelo Freitas, o nosso presidente da instituição, e eu própria, há 22 anos atrás. Então, nós iniciamos com o objetivo de construir um serviço de saúde que pudesse prestar um serviço de excelência à população local, tanto na área clínica como na área diagnóstica e também na área cirúrgica, fazendo um trabalho voltado para a prevenção e para o tratamento das doenças oculares nas diversas faixas etárias. E nessa prevenção, doutora, qual seria, assim de pronto, uma orientação que fosse útil para que as pessoas pudessem manter a sua visão perfeita? Doutor Luiz, é uma pergunta excelente. Em relação à prevenção, ela deve se iniciar precocemente. Desde o recém-nascido, hoje se sabe que é o melhor momento para a primeira avaliação oftalmológica. Por exemplo, o teste do olhinho é um exame simples e que é recomendável para todos os bebês recém-nascidos. Através de um exame muito simples, se pode fazer o diagnóstico de diversas doenças graves, inclusive tumores severos intraoculares já presentes ao nascimento. Então é recomendável esse cuidado. As grávidas têm que estar esperando ao nascimento do bebê já encaminharem para o oftalmologista e fazerem essa avaliação. Logo em seguida vem a infância, a idade do início das atividades escolares, e nós recomendamos uma avaliação oftalmológica anual, no máximo bianual, porque eventualmente existem problemas que acometem apenas um dos olhos e a criança não vai identificar isso. Os pais também não serão capazes de perceber, por exemplo,
que a criança não tem uma boa visão em um dos olhos. Somente o exame oftalmológico frequente, de preferência anual, é que permitirá a identificação desse problema em tempo hábil de tratar. Em seguida, vem a adolescência. Continuamos cuidando dos problemas de tipo miopias, hipermetropias, situações que limitam a visão do jovem. E em algumas situações, esse fato faz com que o rendimento escolar caia. Haja uma desmotivação e é necessário se identificar, tratar-se da necessidade de usar óculos para corrigir aquele problema. No futuro vem a fase da visão para perto, quando o braço começa a ficar curto, a visão de leitura, a distância de leitura, a visão começa a ficar turva, borrada, por volta dos 40 anos. Aí indicaremos nesse momento os óculos para presbiopia, os óculos para vista cansada a partir dos 40 anos. Em seguida é a fase da catarata. A catarata é como se fossem as rugas, eu costumo dizer aos meus pacientes, todos nós teremos catarata, como teremos rugas, cabelos brancos, faz parte da nossa história de vida. E a catarata vai levar a uma redução da qualidade de visão, a uma limitação progressiva da visão. E nessa fase estará indicado o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico hoje é muito sofisticado, permitindo resultados muito mais precisos, com o implante de lentes intraoculares de qualidades cada vez melhores. Hoje utilizamos, doutor Luiz, lentes de alta tecnologia, são lentes multifocais, que podem substituir, inclusive, os óculos para leitura e os óculos também para distância. Então, é um incremento grande na qualidade de vida da pessoa, porque hoje, aos 60 anos, nós somos jovens, queremos trabalhar, queremos viver. Então, no passado... Meu, porque a longevidade hoje aumentou. Hoje aumentou, não é, doutor Luiz? No passado, 60 anos, nossos avós estavam de pijama, a vovó tricotando, o vovô vendo televisão. Agora não é mais esse modelo de vida. Somos jovens aos 60, aos 70, a juventude está relacionada com o comportamento e não com a idade cronológica. Por fim, temos também as degenerações retinianas, como a degeneração macular, relacionada com a idade. A idade sempre está presente na vida da gente. Com certeza. Né? E a degeneração macular relacionada à idade tem muita ligação com a exposição solar ao longo da vida. E essa exposição solar vai levando a pequenas lesões maculares que em algum momento faz com que a pessoa comece a perder a nitidez da visão central. Aquela visão que a gente tem quando fixa, por exemplo, na direção do seu olhar. Então, a pessoa acometida pela degeneração macular, ela vai ser capaz de ver a periferia da imagem e a área central ela verá desfocada. Hoje, o avanço é tamanho que, além de se poder fazer o diagnóstico precoce, existem recursos para tratamento de uma série de tipos de degeneração macular. Então, é preciso investir muito na oftalmologia preventiva, né? Porque a oftalmologia preventiva, e eu creio que em todos os outros setores da medicina, é a grande solução para a saúde da população. O custo é menor, a qualidade de vida é muito mais assegurada e as coisas caminham de forma bem mais adequada. Doutora, a senhora, você me permita, focalizou um ponto importante, digamos assim, da criança. Porque antigamente não se tinha uma noção quando a criança tinha dificuldade de aprender. E a criança tinha um problema, digamos assim, de visão. E com esse estudo, com essa prevenção, você definiu muito bem as coisas que são necessárias para detectar essas falhas, vamos dizer assim, visuais, não é? Agora, eu queria lhe perguntar uma coisa. Você falou da catarata e eu gostaria que explicasse para o nosso telespectador ou televisivo que essa catarata, por que ela se forma? A catarata, doutor Luiz, corresponde a uma opacificação da lente que todos nós trazemos ao nascer dentro do olho. É o nosso cristalino.
Essa lente, ela deve ser, e é no jovem, totalmente transparente, como se fosse, por exemplo, a lente de uns óculos. Mas ao envelhecer, progressivamente, essa opacidade vai surgindo. Ou seja, o nível de transparência do nosso cristalino, um cristalino de uma pessoa de 55, 60 anos, terá um nível de transparência menor, ou seja, ele será mais opaco do que o cristalino de um jovem de 20 anos. E esse processo, no sentido de evolução, ele vai levar ao que chamamos de catarata. Se forma um impedimento à passagem da luz. Para que nós enxerguemos bem, é necessário que o olho seja transparente. A córnea, o vidro de relógio do olho, a membrana anterior. Em seguida vai estar o cristalino. E o cristalino precisa ser transparente para garantirmos uma boa qualidade visual. Certo? A maneira de prevenir ou retardar um pouco o surgimento dessa alteração ocular é evitar uma exposição solar intensa, direta, durante toda a nossa história de vida. Na verdade, o sol brilha e nos traz muita alegria, inclusive saúde. Mas sabemos hoje que a exposição solar intensa traz danos, inclusive severos, à pele, aos olhos, a todos os nossos sistemas orgânicos. Então, o recomendável é que a exposição seja sempre feita no horário mais cedo possível, ao final da tarde também, para que se receba a radiação solar, mas numa dose mais suave, numa intensidade menor. E evitemos antecipar essas doenças que surgirão, mas preferencialmente que surjam um pouquinho mais tardiamente na nossa história de vida. E nós sabemos que hoje há um abuso muito grande nesse contexto. A pessoa vai para a praia e fica naquele horário que é inconveniente, inclusive para, digamos assim, facilitar esse aparecimento precoce, talvez até, não é, dessa catarata. Agora, eu me lembro de uma coisa, doutora, quando eu fui diretor de hospital no passado, para fazer uma cirurgia de catarata, eu me lembro bem que, ao ser feita a cirurgia, o paciente não podia movimentar a cabeça e ficar olhando para o teto. E hoje a tecnologia, com todos os seus recursos, é uma coisa fantástica. Eu acho fantástico, porque o que era e o que é hoje, não é verdade? Verdade, doutor Luiz. O senhor tocou num ponto fundamental. Os avanços tecnológicos são tamanhos, no meu tempo de residente, de fato funcionava dessa maneira. A começar pelo internamento. Então, as pessoas precisavam ficar internadas em geral cerca de 5 dias para fazer a cirurgia da catarata. A anestesia frequentemente era geral, porque o processo era muito traumático. O corte, a abertura que se fazia no olho para a remoção dessa lente que ficou opaca, era um corte muito extenso. Então, isso fragilizava grandemente todas as estruturas intraoculares, requerendo assim, depois de suturado, depois de costurado aquela área extensa, era necessário que houvesse um repouso por um período de 7 dias, 15 dias. Então, o processo era completamente diferente. No início, após a cirurgia da catarata, precisava fazer a prescrição de uns óculos, aqueles óculos grossos, que os olhos da pessoa ficavam enormes atrás deles. Então, quem de nós não se lembra de uma vovó, de uma tia com mais idade, que usava uns óculos que deixavam os olhos muito aumentados de tamanho? Eram as lentes necessárias para permitir que a pessoa, após a cirurgia da catarata, tivesse uma boa visão. Já hoje, fazendo uma contrapartida, a cirurgia tem um caráter completamente diferente. Nós temos a oportunidade, muitas vezes, de fazer a cirurgia com anestesia tópica, ou seja, com gotas de colírios. É verdade. A incisão, o pequeno corte que é feito para a introdução dos equipamentos, chega a ter 2 milímetros de tamanho apenas. Então, é uma incisão muito pequena e delicada. E o cristalino é liquefeito.
através do ultrassom colocado nessa incisão. Após a limpeza dessa área onde estava o cristalino, injetamos pelos 2 milímetros de abertura uma lente intraocular dobrável, que pode ser inclusive multifocal, ou seja, fazer um papel muito semelhante ao dos óculos que a gente utiliza para enxergar bem de perto e para enxergar bem de longe, os óculos multifocais. Existem muitos recursos hoje para aumentar a segurança da cirurgia, para aumentar a prontidão da recuperação. E isso faz com que a cirurgia seja feita cada vez mais precocemente. Hoje a gente não aguarda a catarata ficar total, absolutamente, de um modo que a pessoa não enxergava praticamente nada. E atualmente não, as pessoas querem trabalhar, querem viajar, querem desempenhar muito bem aos 60, aos 70 e assim vai sucessivamente. Então é necessário que essa tecnologia seja revertida em favor da saúde ocular dessas pessoas. Até, doutor, me permita, se dizia que o paciente é que dizia onde viria operar, porque já não enxergava. Então, mais ou menos, essa era a ideia. E hoje, com esses recursos, eu sei disso, que eu também já me submeti e já vi os resultados favoráveis. Agora, eu ia lhe perguntar uma coisa importante, que eu tenho o hábito de ler a Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo tem um caderno, onde chama Cotidiano, e lá aparece saúde e pesquisa. Eu tomei a liberdade, porque isso aconteceu, acho que foi ontem, de, não sei se foi o congresso que a senhora foi, que eu soube que a senhora foi do congresso, aonde houve conferências, e aqui fala exatamente nessa história das lentes que são colocadas com os resultados hoje melhores para essa visão ser perfeita. Foi neste congresso? Nós estivemos recentemente no congresso da Sociedade Americana de Cirurgia de Catarata e Refrativa, em Chicago. Mas, há um mês atrás, há 15 dias atrás, estivemos num congresso no EAMB, em São Paulo, que foi o Congresso Internacional de Cirurgia de Catarata e Refrativa. Como o senhor sabe, minha área de subespecialização é a cirurgia refrativa e a cirurgia do ceratocone. Então, eu estou sempre presente nesses eventos maiores que tratam desse tema. Nesse caso, eu creio que tenha sido o evento do AMB, que foi um evento de extremo proveito. Houve até uma homenagem. Diversas autoridades mundiais nesses segmentos e houve uma afluência de cerca de 4.000 oftalmologistas. Foi um congresso de porte extremamente bem estruturado e a qualidade das sessões muito boa. Inclusive, eu tive a oportunidade de apresentar uma aula, um tema sobre ceratocone, que é uma área que eu me dedico bastante. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar, doutor Luiz, é a importância, saindo dessa área da catarata e da cirurgia refrativa, é a importância, como mensagem mesmo, a importância da prevenção do glaucoma. Porque, como o senhor sabe, nós íamos chegar lá. Eu até, que o senhor é muito bem informado. Íamos chegar no glaucoma. A população da Bahia é uma população eminentemente de raça negra. E é um dos fatores de risco para o glaucoma, que é uma das grandes causas de cegueira no Brasil e no mundo também. Mas é uma cegueira terrível, porque é uma cegueira irreversível. Não é uma cegueira tratável, como pode ocorrer, por exemplo, nas pessoas que têm catarata e não têm acesso ao tratamento de saúde, infelizmente. Hoje tem o Saúde em Movimento, né, que é um projeto da Secretaria de Saúde do Estado e que tem levado esse tipo de tratamento a muitos municípios da Bahia. Tem sido um sucesso já nos últimos anos. Mas voltando ao glaucoma, a prevenção, mais uma vez, é o principal. Porque os fatores principais de risco são o envelhecimento, a raça negra, as pessoas de raça negra têm uma tendência maior, a hereditariedade, que quase sempre está presente na história das doenças, de modo geral, inclusive na do glaucoma, e outros fatores como diabetes, miopia. E, na verdade, é uma doença assim, muito insidiosa.
muito preocupante pela questão de ser assintomática. Existe uma associação muito direta das pessoas dos leigos, mesmo pessoas muito esclarecidas, a maioria delas pensa, que o glaucoma causa dor. Mas, infelizmente, não causa. Um tipo específico de glaucoma, que existe muito menos frequentemente, esse sim, o glaucoma de ângulo fechado, o glaucoma agudo, esse causa dor. Mas o percentual de casos de glaucoma agudo é muito menor. O glaucoma crônico, que é o glaucoma muito incidente na nossa população, ele cursa totalmente assintomático, o que faz com que a pessoa, muitas vezes, que não tem acesso fácil, não busque investigar, não busque fazer uma prevenção. E quando consegue chegar ao médico, é porque já perdeu a visão. Então, o tratamento que se pode implementar é muito limitado, porque é um tipo de visão neurológica, é um tipo de limitação do nervo óptico, ou seja, a compressão que ocorre no nervo óptico ao longo dos anos, muito antes da identificação do problema, essa compressão vai levando à perda das células, das fibras que formam o nervo, que é a conexão da bolinha do olho com o nosso cérebro. Então, infelizmente, essa doença totalmente silenciosa pode ceifar a nossa visão e de maneira irremediável, porque posteriormente, após a lesão desse nervo completa, não se pode mais recuperar a visão. É verdade. Doutora Mônica, por curiosidade, ao se falar em glaucoma, ainda existia ou existe aquele negócio de uma fenestração, abrir aquela janelinha para que, digamos, saísse um pouco do líquido para não ter a pressão ocular? Existe. O que é feito hoje? Doutor Luiz, estou vendo que o senhor se mantém totalmente atualizado, não só em obstetrícia, mas em nossa área, na oftalmologia. De fato, as opções de tratamento do glaucoma hoje são inúmeras, incluindo a tal janelinha. Então, uma das primeiras cirurgias que se praticava, e hoje ainda é muito usada, chama-se trabeculectomia. Ou seja, corresponde a se fazer uma abertura, que o senhor chamou de janelinha, ficou muito fácil de identificar para quem está nos ouvindo, e fazer uma janelinha que comunique a parte externa do olho com a parte interna, para que o líquido, o humor aquoso, o líquido que preenche parte do nosso olho e que define a pressão do nosso olho, esse líquido possa ser drenado. E dessa forma, isso leve a uma diminuição dos valores de pressão ocular. Porque a pressão do olho alta é um dos principais fatores causais do glaucoma. Então, essa tal dessa janelinha ainda hoje funciona e muito. Agora, naturalmente, também nessa área houve grande avanço e temos outras alternativas além da trabeculectomia. Existem implantes valvulares, existem algumas situações, tratamentos com laser. Então, são diversas as alternativas, a depender do histórico, o tipo de glaucoma. O laser foi muito importante na oftalmologia, não foi? Foi muitíssimo. Hoje nós temos laser para diversos segmentos. Hoje existem lasers para cirurgia da retina. Hoje existem lasers para tratamento de miopia, de hipermetropia, de astigmatismo. Já é um laser, um tipo totalmente diferente. Hoje existe laser para tratamento de glaucoma agudo, só o tipo agudo. Hoje existem lasers para córnea, lasers para cirurgia de catarata começam a surgir. Então, os avanços nessa área são muito grandes e a oftalmologia está cada vez mais alinhada com a alta tecnologia, em prol do melhor resultado para o paciente. Mas o que o médico precisa ter o compromisso sempre presente é com aquela velha questão, a da prevenção. Porque com a prevenção, muito menos é necessário se fazer. Pode ser evitado, é verdade. Muito menos, com muito menos custo, com muito menos sofrimento, com muito menos limitação. Então, a prevenção, às vezes, significa somente uma consulta regular, anual, ao oftalmologista, e isso vai permitir o diagnóstico de um fator de risco para glaucoma, o tratamento precoce de glaucoma,
o tratamento precoce de uma doença que acometa apenas um dos olhinhos de uma criança, o tratamento de diversas situações que podem ser corrigidas, inclusive, através da alimentação, através de mudança de hábitos de vida, através da introdução de um colírio diário para reduzir a pressão do olho, pura e simplesmente, através de diversas medidas relativamente simples, bem mais simples do que uma cirurgia intraocular. Já instalada a situação, né, doutora? Agora, eu ia lhe perguntar o seguinte, e até lhe ia pedir para que enfatizasse um pouco, porque hoje a diabetes é um problema sério no Brasil. E um dos fatores preocupantes é exatamente essa perda da visão pela diabetes. Eu gostaria dessa sua orientação para que os nossos telespectadores pudessem estar atentos nesse contexto e que não chegue a uma situação, digamos assim, de trazer uma lesão, certamente, do nervo óptico. Muito oportuna a sua pergunta, doutor Luiz. Gostei muito porque eu estava no sentido de comentar algo sobre o diabetes. O diabetes, de fato, é uma doença muito controlável, mas que, principalmente quando o paciente não controla bem a glicemia, costuma dar alteração da microcirculação. A microcirculação, tanto ocular, quanto os vasos periféricos, quanto os vasos dos rins, ou seja, os vasos mais delgados que nós temos em todo o nosso corpo. E dentro desse contexto é que entra a circulação ocular, certo? E que pode ser, e frequentemente é, muito comprometida pelas flutuações de glicemia mal controlada. Então, a retinopatia diabética, ela pode comprometer grandemente a visão. De que forma? Inicialmente surgem pequenos aneurismas no fundo do olho, na retina do nosso paciente. Ao fazer o exame desse paciente, ao dilatar a pupila desse paciente, o especialista vai identificar a existência de microaneurismas. São pequenos aneurismas, alterações da forma dos vasos, do calibre dos vasos. E esses vasos anômalos, eles precisam ser destruídos, porque de outra forma, eles podem se romper num belo momento e causar uma hemorragia intraocular. Essa hemorragia intraocular pode ter consequências muito severas. Primeiro, comprometer a visão da pessoa já naquele momento. Segundo, não ser absorvida facilmente, requerer uma cirurgia maior, requerer um tipo de cirurgia chamada vitrectomia, que é uma cirurgia que envolve retina, vítreo, toda a estrutura intraocular do ser humano. Então, o diabético precisa realmente do acompanhamento de um médico oftalmologista especializado, sempre com um olhar voltado para a prevenção. Mais uma vez, para a prevenção. E essa mesma orientação se aplica com relação à retinopatia hipertensiva. As pessoas que têm pressão arterial alta, ou seja, que são hipertensas, nem sempre se cuidam muito, porque, mais uma vez, é um tipo de doença silenciosa. Muitas vezes a pressão está um pouquinho alta, mas não chega a causar sintomas. Então, a pessoa toma medicação, mas um belo dia esquece, no outro dia acha que como não está sentindo nada, naquele dia já não precisa, o que não é fato. Esses tratamentos requerem fidelidade, requerem manutenção. Então, essa eventual quebra de contrato, vamos chamar assim, faz com que o paciente fique exposto a esse tipo de situação, com relação aos microaneurismas, às alterações dos vasos do fundo do olho, dos vasos da retina. E essas alterações, mais uma vez, vão causar hemorragias, podem tracionar a retina, podem causar descolamentos e complicações severas, com perda mesmo de visão ou limitação importante da visão. Essa sua colocação foi importante, porque existem muitos diabéticos rebeldes. E
essa rebeldia não deve acontecer desde quando há a possibilidade desse compartilhamento com a doença e não chega a um estágio desse tipo. Por isso que foi muito bom, e eu espero que muitos que porventura estejam nos assistindo, que tomem o certo cuidado para que não tenha, digamos, um final triste que poderia ser evitado. Não é verdade? Verdade, sim. E nós, oftalmologistas, presenciamos com uma relativa frequência essas complicações decorrentes do não acompanhamento, do não tratamento precoce, desses pacientes diabéticos e hipertensos com problemas oculares, e muitas vezes as complicações são combinadas, oculares e sistêmicas, membros inferiores, com dificuldade de caminhar, de andar, com restrições de circulação, com problemas renais, dificuldade de drenagem, alguns fazendo diálise. Então, são quadros assim severos, e hoje, com tanto conhecimento disponível, se sabe que todas essas doenças crônicas, elas são bastante controláveis e podem evoluir, a depender do perfil do paciente, podem evoluir muito positivamente. Não precisam necessariamente terminar com esse triste fim. É verdade. Né? Eu acho, doutora, numa minha imaginação, que a diabetes é como um queijo suíço. Você olha, ele está bonito, mas você vê, ele é todo aberto de problemas e tal, né? Porque é exatamente tudo isso, é divisão, é de membros inferiores, é de coração, é coronária, né? Todo esse contexto realmente favorece a isso. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, aqui no Instituto, qual é o grosso dos pacientes? São mais da área de clínica ou da área cirúrgica? Doutor Luiz, os pacientes aqui no Instituto são muito mais na área cirúrgica. Nós somos uma clínica de referência, eu creio, e isso faz com que recebamos pacientes muito voltados para a cirurgia de catarata, cirurgias que usam lentes de tecnologia avançada, ou mesmo lentes monofocais, são aquelas... Quando a gente retira o cristalino, é necessário passar para a população que o cristalino é uma lente. O cristalino tem grau, o cristalino natural, ele tem grau. Então é preciso que se faça a substituição do cristalino por uma outra lente. Pode ser uma lente com grau só para longe, para a pessoa não precisar usar os óculos para longe. Aí a pessoa vai ter necessidade de usar os óculos na hora de ler. Pode ser uma lente mais desenvolvida, de tecnologia mais avançada, uma lente multifocal, ou, claro, vai corrigir a visão de longe, de perto. Pode ser uma lente para tratar os astigmatismos. Então, hoje existe uma miríade, existe uma quantidade grande de alternativas com relação a lentes intraoculares disponíveis para as pessoas. Um outro foco importante do nosso trabalho como oftalmologistas são as cirurgias para tratamento de graus. Graus diversos, miopias, astigmatismos, hipermetropias, essas situações que fazem com que a pessoa eventualmente não consiga usar os óculos. Existem pessoas que têm uma pele mais delicada e os óculos ferem a região da base do nariz, não conseguem utilizar lentes de contato porque desenvolveram alergia à lente de contato, ou mesmo não se adaptam àquele corpo estranho nos olhos. Então, para essas pessoas, existem hoje diversas alternativas com o excimer laser, fazendo com que se possa desfrutar das cores do mundo, da qualidade de vida, de uma forma melhor do que dependendo de um artefato para enxergar, como é o caso dos outros. Um outro foco nosso bastante significativo é a questão do tratamento do ceratocone. O ceratocone, que é ainda hoje o maior responsável pelo transplante de córnea na Bahia, ou seja, 80% dos nossos casos, talvez no Brasil inteiro, sejam decorrentes do próprio ceratocone, que é uma doença que vai deformando a córnea, a camada anterior do olho da gente, o correspondente ao nosso vidro de relógio, como eu chamo. Então, essa doença vai levando a uma deformação da córnea.
E é necessário intervir mais uma vez precocemente, porque existem cirurgias voltadas para impedir, para dificultar o avanço dessa doença. E dessa forma fazer com que não se chegue à indicação de transplante de córnea para recuperação da visão. Então, a nossa clínica é uma clínica mais voltada para os tratamentos cirúrgicos, tanto essas cirurgias, para cirurgias de glaucoma, cirurgias palpebrais, para tratamentos e para correção estética também, cirurgias de retina de diversos tipos, mas atendemos também pacientes para troca de óculos, para tratamento clínico, para acompanhamento de crianças em fase escolar. O teste do olhinho, nós também buscamos enfatizar muito. O capítulo, prevenção no Instituto de Olhos é muito enfatizado. Então é assim que a gente publica no nosso site informações que podem ajudar as pessoas que hoje consultam muito a internet. Então informações que podem ajudar a prevenção das doenças, avisos, textos de caráter informativo, diversos assuntos oculares. E temos também o nosso jornal interno, trimestral, abordando todos esses tópicos relativos à prevenção. E o nosso objetivo, cada um dos médicos que compõem o nosso corpo clínico, tem sido sempre levar uma palavra para o paciente que nos busca, com um incentivo à prevenção de problemas oculares. Tratamento, quando ele já está instalado, o mais precoce possível, mas, dentro do possível, o olhar voltado para a prevenção de doenças nessa pessoa que está aqui conosco e nos parentes, nos amigos, no círculo de relacionamento dessa pessoa. Agora, você tocou num ponto muito importante e eu iria lhe perguntar como é que está essa questão de doação de córnea para esse transplante. Hoje, doutor Luiz, a doação vem sendo mais bem cuidada. Existe uma estruturação feita a nível estadual e essa estruturação é bem organizada, seguindo-se uma fila de acordo com o cadastramento das pessoas no banco de olhos, mas ainda existe um olhar pouco direcionado para a doação. Existem alguns mitos com relação à família que perde um ente querido, naquele momento da emoção, do sofrimento. Muitas vezes é difícil, mesmo para aquela pessoa que declarou em vida que gostaria de ser um doador, no momento da emoção, as famílias frequentemente não realizam esse sonho daquele que se foi. E isso faz com que o número de córneas disponíveis ainda seja aquém do que a gente precisa. Então eu deixo aqui uma palavra de incentivo. Depois que a gente morre, o corpo já não serve mais para nada, pode servir para uma outra pessoa. Então como é bom a gente deixar uma semente de generosidade para alguém que precisa e que vai começar a viver de novo, recuperar a visão. Uma criança, um jovem, uma pessoa que está limitada pela ausência de visão, pode ter isso resgatado através de um transplante de córnea. Doutora Mônica, será que nessa conversa que nós já tivemos, abordamos tantos pontos aí da oftalmologia, você já explanou toda essa questão dessa patologia, digamos assim, e será que ficou algum ponto que você gostaria de incentivar mais ou reforçar mais para que tivesse um resultado muito melhor para os nossos telespectadores televisivos? Sem dúvida, doutor Luiz. Eu, como gosto muito de falar, de levar uma mensagem, de explicar sobre doenças oculares, aproveito todo o tempo que eu tiver. E nesses minutos que nos restam de bate-papo, eu vou enfatizar a questão da saúde ocular. As crianças são o nosso futuro, né? O futuro do nosso país. Então é necessário que se cuide o melhor possível delas. Em relação aos olhos, fazer as mamães, os papais providenciarem o teste do olhinho precocemente. É um exame simples, que pode ser feito e deve ser feito logo após o nascimento e que vai levar ao diagnóstico de cataratas congênitas, porque existem também cataratas em bebês. E é necessário que o tratamento seja imediato.
Outro ponto são os tumores intraoculares que podem passar desapercebidos e apenas o teste do olhinho vai possibilitar o diagnóstico. A questão, por outro lado, dos estrabismos, aqueles desvios oculares, que a gente observa às vezes, que o povo às vezes diz brincando: ah, fulano está com a instalação trocada, um olho para cá, outro para lá. Que a pessoa fica sem jeito, é constrangedor. E a criança, muitas vezes os pais dizem para a gente aqui: doutora, eu trouxe meu filho, mas ele tem um desviozinho no olho, eu acho tão bonitinho, dá um charme, como aquela atriz Cristina Nogueira, que tinha um pouquinho, parece, de desvio, que é muito bonita, né? Então, os pais usam esse exemplo, não e tal. Mas, na verdade, isso pode trazer um risco enorme. Esse certo charme pode estar escondendo uma limitação visual no olho que tem um pequeno desvio. Então, o desvio faz com que o olho, a parte interna, a parte retiniana, não se desenvolva integralmente. E os pais imaginando que aquilo é apenas uma característica estética e que, na consideração deles, não afeta a estética do garotinho. Mas isso não é verdade. Então, isso requer identificação precoce. O oftalmologista é que vai fazer isso. E tratamento, porque existe tratamento para esse tipo de situação. Outro dia eu atendi uma criança que veio com problema de torcicolo, doutor Luiz. O senhor acredita? O pescocinho torto. E os pais dizendo que ele estava com um problemazinho na coluna, etc. Após o exame, eu expliquei que se tratava de um tipo de estrabismo, um tipo de desvio, que a criança adota uma posiçãozinha de cabeça, entorta a cabecinha, porque a criança percebe que quando faz isso, e a natureza é muito sábia, ela percebe que deixa de ver duas imagens, por exemplo. Então existe uma posição em alguns estrabismos que ao alinhar a cabeça numa determinada posição, ou para cá, ocorre uma junção da imagem dupla. Então, se pensa que é um problema na coluna, que é uma mania, porque a criança viu no colégio um coleguinha com problema, uma série de suposições, mas na verdade é tão somente um estrabismo que pode e que deve ser tratado de imediato. Uma outra situação são os menininhos, as criancinhas que só enxergam com um dos olhos. E tem uma vida normal, correm, brincam, assistem televisão na distância normal. Por quê? Porque um olho funciona normalmente. Já o outro olho não funciona nem bem nem mal. Tem algum tipo de lesão que está impedindo o funcionamento daquele olho. Então, naturalmente, o médico precisa entrar em ação precocemente e fazer um tratamento voltado para a recuperação da visão daquele olhinho que, de outra sorte, não se desenvolverá. Então, essa minha mensagem é muito uma mensagem voltada para a prevenção das doenças nas diversas faixas etárias. Na infância, a gente comentou aqui agora alguns pontos, na idade adulta, para a questão visual e para o diagnóstico precoce de doenças diversas, a prevenção do glaucoma com uma simples e básica consulta a cada ano ao oftalmologista de sua confiança e o acompanhamento muito de perto daquelas pessoas que têm algum tipo de diabetes ou hipertensão ou uma doença sistêmica de modo geral. Porque, em geral, as doenças do corpo, elas podem estar associadas com alterações oculares. Frequentemente isso ocorre. Então, é necessário manter um olhar assim, bastante voltado para o acompanhamento desses pacientes que têm doenças crônicas e que hoje têm uma vida normal, se tiverem a consciência da importância do controle dessas variáveis, como a pressão arterial, como a glicemia no diabético, como o nível de colesterol. Tudo isso é perfeitamente controlável com adequação do modelo de vida, com adequação da alimentação, da dieta. Então, são situações que fazem com que a pessoa possa viver melhor, por mais tempo, e no dia de passar por uma vida diferente, a pessoa fazer isso de uma forma mais tranquila e sem sofrimento, sem tanto sofrimento. Então, a minha palavra é de cuidado e prevenção. Doutora, eu acho que nós já demos umas noções muito boas
para aqueles que nos estão ouvindo e daqueles que vão transmitir o que ouviram. Eu queria de pronto agradecer a sua gentileza por essa oportunidade, que eu creio que o resultado foi muito satisfatório, digamos, de os ensinamentos profícuos. E com isso vai o meu agradecimento profundo pela receptividade. Eu quero deixar primeiro meus parabéns pela sua belíssima exposição e segundo por essa acolhida maravilhosa que nos deu. A senhora está com aí o microfone para poder fazer as suas despedidas, se assim desejar. Doutor Luiz, foi um prazer enorme ao chegar à clínica encontrar o senhor e sua equipe. O senhor é uma pessoa muito querida, que faz um grande trabalho, sempre fez, conhecido, desempenhou cargos de direção de hospitalar e sempre foi um grande obstetra. Sabidamente, já lhe conhecia, fiquei extremamente contente ao ver que o senhor seria o nosso entrevistador. Para mim foi um prazer, porque eu sabia que passaria momentos muito agradáveis e sua equipe também, agradeço a todos. E a minha mensagem para o público, espero ter ajudado a esclarecer pontos que são fundamentais para a manutenção da saúde dos olhos e me coloco à inteira disposição do senhor, Dr. Luiz Moreira, para outras situações que o senhor queira nos convidar para falar de algum tema específico, ocular. E para mim é um prazer muito grande, porque eu entendo que o meu papel como oftalmologista não é apenas o papel de tratar quem me procura, mas sim um papel de divulgar o que pode ser feito para evitar as doenças oculares e o comprometimento da visão dos pacientes. Meu muito obrigado e até uma próxima vez.